No mundo acelerado da logística, a eficiência é essencial. Cada minuto, cada recurso conta. As transportadoras estão constantemente buscando maneiras de otimizar as operações e maximizar a produção. É aí que entra o diagrama de Pareto, uma ferramenta poderosa que pode revolucionar a maneira como abordamos a resolução de problemas e a melhoria de processos. Este diagrama simples, porém eficaz, baseado no princípio de Pareto, pode nos ajudar a identificar os poucos fatores vitais que têm o maior impacto em nossas operações, permitindo-nos concentrar nossos esforços onde eles realmente importam. Esteja você lidando com atrasos na entrega, reclamações de clientes ou ineficiências no depósito, o diagrama de Pareto pode fornecer insights valiosos. Ao compreender e aplicar este princípio, as empresas de logística podem desbloquear eficiências ocultas, reduzir custos e aumentar a satisfação do cliente. Este vídeo irá mergulhar no mundo do diagrama de Pareto, explorando suas origens, aplicações e benefícios especificamente para o setor de logística. O princípio de Pareto, também conhecido como a regra 80-20, nasceu das observações de um economista italiano chamado Vilfredo Pareto, no final do século XIX. Pareto percebeu que aproximadamente 80% das terras na Itália eram propriedade de 20% da população. Intrigado com essa distribuição desigual, ele começou a estudar outras áreas e encontrou um padrão semelhante e recorrente. Fosse a distribuição de riqueza, a produtividade dos trabalhadores, ou até mesmo a produção de vagens de ervilha em seu jardim, Pareto observava consistentemente que uma pequena porcentagem de causas era responsável por uma grande porcentagem de efeitos. Essa observação evoluiu para o princípio de Pareto, que afirma que cerca de 80% das consequências vêm de 20% das causas. Embora a proporção de 80 e 20 não seja uma regra fixa, o princípio destaca uma verdade importante: o desequilíbrio é dominante, e concentrar-se nos poucos vitais pode produzir resultados significativos. No contexto da logística, isso significa que um pequeno número de fatores provavelmente causa a maioria dos atrasos, erros ou ineficiências. Ao identificar esses poucos críticos, as empresas podem direcionar seus esforços de melhoria estrategicamente. Antes de podermos aproveitar o poder do diagrama de Pareto, precisamos de dados. O primeiro passo é definir claramente o problema que queremos resolver. Estamos preocupados com entregas atrasadas, mercadorias danificadas, discrepâncias de estoque? Depois de termos uma compreensão clara do problema, podemos começar a coletar dados sobre sua frequência, causas e impacto. Por exemplo, se estivermos analisando entregas atrasadas, devemos reunir dados sobre o número de entregas atrasadas durante um período específico, os motivos de cada atraso, como trânsito, quebra de veículo ou endereço incorreto, e o custo associado a cada atraso. Depois de coletarmos dados suficientes, podemos então categorizar as causas do problema. Isso pode envolver agrupar causas semelhantes ou classificá-las com base em sua frequência ou impacto. O diagrama de Pareto encontra um lar natural no setor de logística, onde a eficiência e a otimização são essenciais. Vamos considerar algumas aplicações práticas do princípio de Pareto em ação. Imagine uma empresa de transporte atormentada por reclamações de clientes. Ao coletar dados sobre os motivos das reclamações, eles podem descobrir que 80% das reclamações provém de apenas 20% dos problemas: entregas atrasadas, mercadorias danificadas e comunicação deficiente. Munida desse conhecimento, a empresa pode priorizar soluções para essas áreas críticas. Talvez investir em rastreamento GPS para seus veículos resolva as entregas atrasadas, enquanto a implementação de medidas de controle de qualidade mais rígidas reduz os danos durante o transporte. Ao lidar com esses poucos problemas vitais, a empresa pode melhorar significativamente a satisfação do cliente.
Outro exemplo pode envolver um depósito com dificuldades com discrepâncias de estoque. Aplicando o princípio de Pareto, eles podem descobrir que 80% das discrepâncias se originam de apenas um punhado de linhas de produtos ou fornecedores. Seção 5. Ação e análise, transformando insights em impacto. Criar um diagrama de Pareto é apenas o primeiro passo. O verdadeiro poder dessa ferramenta reside em sua capacidade de orientar a ação e impulsionar mudanças significativas. Depois de identificarmos as poucas causas vitais de um problema, precisamos desenvolver e implementar soluções direcionadas. Isso pode envolver a otimização de processos, investimento em novas tecnologias ou o fornecimento de treinamento adicional aos funcionários. A chave é priorizar ações que terão o maior impacto no problema em questão. É importante observar que o princípio de Pareto não se trata apenas de eliminar problemas. Trata-se de concentrar nossos esforços onde eles produzirão os resultados mais significativos. Após a implementação das soluções, é fundamental monitorar o impacto e fazer ajustes conforme necessário. Esse processo iterativo de análise, ação e avaliação é essencial para a melhoria contínua. Revisitar regularmente o diagrama de Pareto nos permite acompanhar o progresso, identificar novos desafios e refinar nossa abordagem ao longo do tempo. Seção 6. Cultivando uma cultura de melhoria contínua, uma perspectiva de longo prazo. O diagrama de Pareto é mais do que apenas uma ferramenta de resolução de problemas. É uma filosofia que pode transformar a maneira como as organizações operam. Ao abraçar o princípio de Pareto, as empresas podem promover uma cultura de melhoria contínua, onde identificar e solucionar ineficiências se torna um processo contínuo. Essa mudança de mentalidade requer a adesão de todos os níveis da organização. A liderança deve defender o uso da tomada de decisão orientada por dados e capacitar os funcionários a identificar áreas para melhoria. Ao criar um ambiente onde todos sejam incentivados a buscar e solucionar ineficiências, as empresas podem obter ganhos significativos de longo prazo em produtividade, eficiência e satisfação do cliente. O princípio de Pareto nos lembra que mesmo pequenas mudanças, quando focadas nas áreas certas, podem ter um efeito cascata por toda a organização. Seção 7. Pareto, além da logística. Uma ferramenta para a vida. Embora o princípio de Pareto encontre inúmeras aplicações no mundo dos negócios, sua relevância se estende muito além dos limites do escritório. A regra 80-20 pode ser uma ferramenta poderosa para crescimento pessoal e gerenciamento de tempo. Por exemplo, muitas vezes descobrimos que 80% da nossa felicidade vem de 20% de nossos relacionamentos, ou que 80% da nossa produtividade provém de 20% das tarefas que realizamos. Ao identificar essas poucas áreas vitais em nossas vidas pessoais, podemos priorizar nosso tempo e energia com mais eficácia. Seja cultivando nossos relacionamentos mais significativos, concentrando-nos em nossos objetivos mais importantes, ou simplesmente identificando e eliminando atividades que desperdiçam tempo, o princípio de Pareto pode nos ajudar a ter vidas mais gratificantes e produtivas. Seção 8. Conclusão. Abraçando o poder de Pareto para um futuro mais eficiente. No cenário competitivo de hoje, a eficiência não é mais um luxo, é uma necessidade. O diagrama de Pareto, enraizado na profunda simplicidade da regra 80-20, fornece um caminho claro para otimizar processos, maximizar recursos e alcançar melhorias significativas. Ao abraçar o princípio de Pareto, as empresas de logística podem transformar dados em insights acionáveis, priorizar esforços de forma eficaz e promover uma cultura de melhoria contínua. A jornada rumo à eficiência é contínua, e o diagrama de Pareto serve como uma bússola valiosa,
guiando-nos para as poucas áreas vitais onde nossos esforços produzirão o maior impacto. Esteja você otimizando sua cadeia de suprimentos, melhorando a satisfação do cliente ou simplesmente buscando uma maneira mais produtiva de abordar seu trabalho. O princípio de Pareto oferece uma estrutura atemporal para alcançar resultados notáveis.